Olá, meu nome é Ana Rivas, eu sou fonoaudióloga, mãe da pequena Olivia, também sou criadora do perfil do Instagram Fono e Mamãe. E se você tá me vendo aqui nesse vídeo, é porque algumas questões em relação à fala do seu filho já passaram pela sua cabeça, não é mesmo? É muito comum a gente se perguntar, nossa, será que meu bebê tá se desenvolvendo bem? Será que ele já tá falando o suficiente? Será que ele pode estar com algum atraso? Ou ainda, nossa, como que eu posso ajudar o meu bebê a falar melhor? Como que eu posso estimular ele? Eu ainda não tenho muito tempo, mas eu quero colocar a mão na massa, ou eu nem sei como é, né? Como colocar a mão na massa, como de fato brincar e conseguir estimular o meu filho em casa. Esse é um pensamento que passa na cabeça de muitas mães, porque a realidade dos atrasos e dos transtornos de fala e de linguagem são cada vez mais frequentes, especialmente nos bebês pequenos. E foi pensando nisso e especialmente vivendo a realidade de ter uma bebê em fase de aquisição de fala e de linguagem que eu criei um método, um e-book com um manual, com um passo a passo que vai te ensinar tintim por tintim de como estimular a fala do seu bebê em casa. E é claro que eu estou falando sobre o meu e-book 60 atividades para estimular a fala em casa, transformando a comunicação do seu bebê em 30 dias. E nesse material você vai ter realmente o passo a passo descrito sobre o que você tem que fazer para conseguir estimular a fala do seu filho em casa e finalmente ouvir as primeiras palavrinhas, a ampliação de vocabulário ou as primeiras frases do seu bebê. Gente, eu criei esse e-book com muito carinho e sim, eu pensei em tudo que a gente como mãe vive todos os dias, né? Não são somente atividades isoladas, mas são atividades que vocês vão ter facilidade, que você vai ter facilidade de aplicar na rotina com seu bebê em casa. Então, são atividades pensadas tanto no momento da brincadeira, mas também no momento da rotina, na hora do banho, na hora de trocar a fralda, na hora de comer. E todas elas estão muito bem descritas, com toda a orientação e até exemplos práticos de como você precisa fazer, falar, reagir para conseguir estimular as primeiras falas do seu bebê em casa. Esse e-book tem mais de 60 atividades, cada um com um tema e para uma faixa etária ou nível de desenvolvimento de fala específico. Em cada atividade tem os materiais que você precisa, que são materiais que eu tenho certeza que você tem em casa, as instruções de como fazer e também exemplos com diálogos que você pode reproduzir com o seu bebê. Além disso, o e-book também conta com páginas exclusivas que vão te ajudar a perceber se tem alguma coisa errada no desenvolvimento de fala do seu filho e te dar as orientações necessárias para você procurar uma fonoaudióloga se for preciso. E além disso, tem os bônus. Tem mais de 12 atividades para você imprimir e fazer em casa. E no finalzinho também tem um checklist para você acompanhar o desenvolvimento de fala do seu filho e também uma lista de brinquedos específicos que vão te ajudar a estimular a fala em casa, inclusive com o link e com a explicação de cada um. Muito mais do que um manual prático, esse e-book vai te dar muitas oportunidades de criar uma verdadeira conexão com seu filho através do brincar. E é isso que é a principal coisa que a gente precisa para estimular a fala. Além disso, vai te dar a segurança de saber se você ainda pode estimular em casa ou se está na hora realmente de procurar um profissional. E vai te dar as ferramentas necessárias para você conseguir acompanhar o progresso de maneira concreta do seu filho. Nesse e-book você vai ter acesso às técnicas que eu uso lá no consultório com os meus pacientes e com as minhas crianças, mas que eu também já apliquei na minha casa com a minha bebê. Então são técnicas validadas e eu uni o que há de melhor dos dois mundos. Tanto meu conhecimento profissional, que sabe o que cada bebê precisa para conseguir se desenvolver na fala, mas também o meu lado mãe, que conhece a rotina puxada, a rotina por vezes cansativa, a rotina corrida que a gente tem com um bebê. Então eu sei das necessidades que uma mãe e um bebê têm nas suas atividades, durante a sua rotina, e com as atividades que eu apliquei e que eu escrevi lá no e-book, você vai conseguir ter muita facilidade para aplicar tudo em casa. Você só vai precisar de 15 minutos por dia e aplicando todos os dias você vai ver resultados concretos na fala do seu bebê.
Como eu disse lá no começo, eu sou fonoaudióloga, atuo há mais de 8 anos, sendo que há 5 anos eu estou trabalhando exclusivamente com crianças e bebês pequenos, especialmente na faixa etária do 0, lá na amamentação, até os 3 anos de idade. Sou formada pela melhor universidade do país, a Unicamp, e hoje eu atuo não somente no consultório, mas também em mais de 15 países pelo mundo de forma online. Então eu conheço diversas realidades de mães e bebês que precisam se aprimorar no desenvolvimento de fala e querem ter um passo a passo, um guia prático sobre como fazer isso todos os dias. Eu entendo na prática os desafios de criar um filho, de lidar com a culpa, de lidar com a cobrança, de lidar com a rotina puxada. E foi somente depois de ter a Olivia que eu tive essa iniciativa de criar o e-book, porque eu percebi como muitas vezes as orientações de muitos profissionais ficam ali somente no mundo das ideias e não conseguem ser aplicadas de forma prática pelas mães em casa. Esse e-book foi pensado especialmente para você que trabalha fora, que tem uma rotina corrida e muitas vezes não vai conseguir sentar e estudar sobre o desenvolvimento de fala infantil, mas nem por isso quer deixar de pôr a mão na massa e colocar você mesmo, o seu bebê, em atividades específicas para que ele comece a falar, comece a ampliar o vocabulário, fale muito, crie frases e converse como é esperado para a idade dele. Eu confio muito que a mãe, a família, pode e deve ser protagonista no desenvolvimento infantil. Então é por isso que eu faço sempre questão de ter muita didática e de colocar o máximo de exercícios que eles podem, que a família pode realizar todos os dias na sua casa. E antes de lançar o e-book, eu pedi para as minhas pacientes testarem e me falarem o que acharam sobre o e-book. E todas elas, sem exceção, tiveram resultados incríveis na comunicação do seu bebê, seja nas primeiras palavras, como também na produção de frases, então no avanço do desenvolvimento da comunicação do seu filho. Olha esse depoimento da Maria Clara, lá do Rio de Janeiro. O e-book ele me ajudou a fazer algumas atividades mais intencionais, né? Atividades melhor orientadas, assim, sabendo o que eu estava fazendo, né? Então eu ia aplicando na rotina dela, né? Durante as brincadeiras dela, assim, e eu percebi que ajudou bastante, né? Nesse processo de fala dela. Se você quer ver seu filho melhorando na comunicação, aumentando o número de palavras, começando a construir frases, igual a Helena está passando por isso agora, a hora é agora. Por apenas R$ 37,90 você vai ter acesso a um manual prático que vai te ensinar passo a passo de como estimular o seu filho com apenas 15 minutos por dia. 15 minutos por dia são o necessário para você conseguir ouvir as primeiras palavras e as primeiras frases da sua criança. É um investimento acessível e com potencial de transformar a comunicação do seu bebê. E a sua compra é garantida por 7 dias. Se você comprar, testar e não gostar, você tem o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza de que isso não será necessário, porque com as primeiras atividades do e-book você já vai ver resultados práticos no seu bebê aí em casa. Então, se você quer ver seu filho falando cada vez mais pelos próximos dias, a hora é agora. Clique no botão abaixo e garante a sua oferta, porque por R$ 37,90 eu tô te entregando muito, mas muito, e eu tenho certeza de que esse livro vai transformar a comunicação do seu bebê. Clica aqui e garante seu e-book.